Sabe, dentro de cada um de nós existe um código, um manual de instruções incrivelmente complexo que define quem somos. Então, que tal a gente desvendar juntos os fundamentos da genética médica e decifrar esse verdadeiro código da vida? Quem nunca se perguntou uma coisa dessas, né? Essa é uma daquelas curiosidades universais que conectam todo mundo. E a resposta para isso tudo, ela tá bem escondida no nosso DNA, na história que a gente herda de quem veio antes de nós. E o mais legal é ver como essa herança funciona na prática. A gente percebe como a cor dos olhos pode pular uma geração ou ser passada diretamente. É a genética em ação, bem ali, na nossa frente. Ok, vamos mergulhar de cabeça nesse legado familiar. Nessa primeira parte, a gente vai entender direitinho como é que essas características, tipo a cor dos olhos, são passadas de pais para filhos. A definição parece simples, né? Mas esse processo, ele é a base de absolutamente tudo. É por causa dele que a gente se parece com nossos parentes e também porque certas condições de saúde podem aparecer numa mesma família. Olha, a jornada para entender esse código foi uma verdadeira saga científica. Uma história de detetive que se desenrolou por séculos, com descobertas que mudaram completamente o jogo. E essa linha do tempo aqui mostra bem os saltos gigantescos que a ciência deu. A gente saiu de um monge observando ervilhas lá em 1885 para, em 2003, mapear o genoma humano inteirinho. Cada um desses momentos transformou de forma radical o que a gente sabia sobre nós mesmos. Essa analogia é perfeita, né? Pensa no DNA como um livro de receitas enorme. Cada gene é uma receita específica para alguma coisa, como a cor do cabelo ou a produção de uma proteína super importante. Simples de entender, mas muito, muito poderoso. Certo, entender o código é um passo gigante, mas usar esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas, aí é que a mágica acontece de verdade. Agora a gente vai ver como a genética se tornou uma ferramenta médica fundamental. Às vezes acontece digamos, um erro de digitação nesse código, e é aí que podem surgir as doenças genéticas. Mas olha, nem todo erro é igual. Os cientistas organizam tudo em categorias para entender melhor as causas e como tratar cada caso. Esse quadro explica isso muito bem. A gente tem os transtornos cromossômicos, como a síndrome de Down, que envolvem um cromossomo inteiro. Depois, os defeitos monogênicos, tipo a anemia falciforme, que vem de um erro em um único gene. E por fim, a herança multifatorial, que é mais complexa, uma mistura de predisposição genética e fatores do ambiente, resultando em condições como a fenda palatina. E o que isso significa na prática? Para muitas famílias que vivem naquela incerteza, sabe? Um diagnóstico genético finalmente traz clareza. Ele dá um nome ao desafio que elas enfrentam e abre as portas para o apoio e para o tratamento corretos. Mas e se fosse possível ir além? Não só diagnosticar, mas de fato corrigir esses erros de digitação. Bem-vindos à nova fronteira da medicina, a terapia gênica. A ideia por trás disso é simplesmente revolucionária. Em vez de só tratar os sintomas, a terapia gênica vai direto na raiz do problema, no próprio código genético. E isso não é mais ficção científica, não. Já é realidade. Para doenças devastadoras como a atrofia muscular espinhal, a terapia gênica já está mudando vidas, oferecendo uma esperança que antes quase não existia. É a prova do poder dessa ciência. E todo esse poder incrível nos leva, claro, à nossa última parte. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos parar para pensar um pouco no que isso significa? A gente está no começo de uma era em que doenças que assombraram a humanidade por séculos podem, em tese, ser eliminadas. E é aí que a gente chega no grande dilema da nossa era. Onde é que se traça a linha? O que é tratamento e o que é melhoramento? E o mais importante, quem vai ter acesso a essas tecnologias que podem mudar uma vida? Pois é, os desafios são gigantescos. É preciso garantir que todo mundo possa se beneficiar, e não só quem pode pagar. É preciso proteger nossas informações genéticas, que são super pessoais, para que não sejam usadas contra a gente. E claro, ter conversas muito sérias sobre a ética de editar o próprio código da vida. No fim das contas, a ciência colocou nas nossas mãos uma ferramenta de um poder que a gente nunca imaginou. A grande questão que fica é: como vamos usar essa ferramenta com sabedoria, com ética e com justiça? O futuro da medicina está sendo escrito agora mesmo no nosso próprio DNA. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.